Mais um dia fazendo nossa leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos lendo a Bíblia durante 40 minutos. Eu convido vocês a pegarem suas Bíblias para que possamos ler de maneira corrida, que vocês possam acompanhar através da leitura e depois meditar de maneira um pouco mais profunda acerca daquilo que você lê. Nós estamos já em Josué capítulo 14. Hoje é nosso 21º dia. Essas lives acontecem há 422 dias. Parabéns a todos aqueles que estão aqui constantemente, todos os dias, fazendo aquilo que deve ser feito, não negociando com a mediocridade, sabendo que se trata meramente de construir disciplinas espirituais, claro que exaltando o nome do Senhor, sabendo que somente Ele nos capacita para sermos aquilo que nós não conseguimos ser. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos a mais uma leitura. Vamos fazer uma breve oração. Que o nome do Senhor seja sempre o alvo, o foco e que Ele seja exaltado. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos Teu santo nome, pois nos deixaste a Sua palavra. E pedimos para que o Senhor também faça com que possamos compreendê-la. Que Seu nome venha a ser vivificado dentro de nós para que possamos glorificar e render glórias a Ti. Ilumine o nosso entendimento para que venhamos crer da maneira correta. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração. É assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A partir de Josué capítulo 14, vamos à leitura. Capítulo 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designados pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do Rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, mas apenas cidades para morarem, com pastais ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quenezeu de Jefoné, foi a Josué em Gigal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estava em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para fazer reconhecimento da terra de Canaã. E eu voltei e lhe dei o relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas, que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa do que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, quando fazíamos reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, o filho de Quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. A terra descansou da guerra. Capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendem
iam para o sul, até a divisa de Edom, chegavam ao deserto de Sim no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade do sul do Mar Morto, seguia para o sul e pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Sim e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barnea. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção à Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito, seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisão sul deles. A divisão leste se estendia ao longo do mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde Jordão deságua, no Mar Morto. Subia dali para Bet-Hogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor, até Debir, fazendo uma curva para o norte. Em direção a Gigal, que ficava na frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale, dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Rimon, pela encosta sul dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida estendia-se para o oeste, até o alto do monte, acima do vale de Imon, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto monte para a fonte das águas de Neftoa, até a cidade do Monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Balá, isso é, Kiriat Jearim, rodeava Balá em direção ao oeste até o Monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do Monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timná. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom, e o Monte Balá. Passava por Jabneel e terminava no Mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do Mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs das tribos de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isso é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de enaquinhos descendentes de Sessai, de Aimã e Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes de chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha a casa em casamento a quem a tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu a casa como esposa. Quando a casa casou-se com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabsel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes Razor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Razor Hadada, Quiriote Esrom, isso é, Razor, Amã, Semã, Moladá, Hazar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotia, Balá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madma, Sansara, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zora, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarbute, Adulão, Socó, Azeca, Zaarim, Aditaim, Gedera, Gederotoim, 14 cidades com povoado ao redor. Também foram incluídas Enã, Radassa, Midgal-Gad, Dileã, Mispa, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Lamas, Quítilis, Gederote, Bet-Dagon, Maná, Maquedá, 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas também foram entregues Líbida, Éter, Assã, Ifitá, Asná, Nezib, Keila, Axibe, Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com
com assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste, incluía cidades perto de Asdote, com os povoados ao redor. Também incluía Asdote, com assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá recebeu essas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, isso é, Debir, Anab, Estemo, Anim, Gossém, Olom e Gilo, onde 11 cidades com povoados ao redor. Foram incluídos ainda Arab, Dumá, Essã, Jamim, Bet-Tapuá, Afeca, Untá, Kiriat Arba, isto é, Hebron, Ezior, 9 cidades com povoados ao seu redor. Além dessas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zamoa, Caim, Gibeá e Timná, 10 cidades com povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Marat, Bet-Anote, Eutecom, 6 cidades com povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isso é, Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com povoados ao redor. No deserto ficava Bet-Arabá, Midim, Secacá, Mibissã, a cidade do sal, e em Gedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Oron, Baixa, e dali para Geser, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste. Dali se estendia para Bet-Aron, alta, e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá ao norte, fazia uma curva para o leste e passava para Tanat-Siló, a leste de Janoá. De Janoá, fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. De Tapuá, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná. Ali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança aos clãs da tribo de Efraim. Designado como herança a meia tribo de Manassés, foram separados para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A porção seguinte da terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés. Os descendentes do filho mais velho de José, Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade, guerreiros valentes. Ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bassã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção da terra do oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés. Abser, Releque, Asriel, Siquém, Efer, Simidá, esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Malá, Noá, Rogla, Milca e Tisa. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto aos nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bassã, do outro lado do Jordão, pois os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia até Assa, de Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Micmetá, até o assentamento junto à fonte de Tapuá.
As terras ao redor de Tapuá pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapuá, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapuá, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra do sul, ao sul do vale pertencia a Efraim, e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava ao lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo ao norte de Manassés. Ficava no território de Asser, a leste do território de Zacar. As seguintes cidades dentro do território de Zacar, Asser, foram entregues a Manassés: Bet-San, Iblea, Dor, isso é, Nafote-Dor, Endor, Tanak e Megido, cada um com assentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar as cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques, onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San, dos povoados ao redor, como dos vales de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés: os descendentes de José, uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. Embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Capítulo 18. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel, que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa na divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma da terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdote do Senhor será sua herança. E as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam a herança, a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu ao leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão e façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividido em 7 partes, relacionadas às cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. Terra entregue a Benjamim. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Ave. Dali a divisa prosseguia para o sul, até a cidade de Luz, isso é, Betel. Descia para Atarote, Adar, no monte sul de Bet-Aron Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte, em frente de Bet-Aron, e terminava em Kiriat-Baal, isso é, Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisa ocidental. A divisa sul começava nos arredores de Kiriat-Jearim. Desse ponto, a oeste, se estendia até a fonte das águas de Neftó, e descia até o pé do monte que ficava junto ao vale de Ben-Himom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Himom, atravessando a encosta sul,
da cidade onde habitavam os jebuseus, e continuava até Enrogel. De Enrogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a Ensemes e continuava até Gililote, que ficava em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale, continuava pela encosta norte de Bet-Hogla, e terminava da extremidade do Mar Morto, que é extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designadas aos clãs da tribo de Benjamim. Essas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Hogla, Emek-Quezis, Bet-Araba, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne, Geba, 12 cidades com povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Berote, Mispá, Quefira, Moça, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, a cidade de Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá, Kiriat Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Capítulo 19. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Azar, Sual, Balá-Zem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Eter, Assã, 4 cidades com povoados ao redor. E também povoados vizinhos até Balat-Ber, também conhecido como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon, a terceira porção de terra, foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Sarid. Dali prosseguia para o oeste, passando por Marala, chegando até Dabsete, e seguindo para o ribeiro junto a Joquineão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Sarid até o limite de Quislot-Tabor, e dali para Daberate, subindo até Jáfia. Depois continuava para o leste, até Gad-Efer, Et-Kazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael, além das cidades mencionadas. Ali estavam Cate, Nalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades, com povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Isacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafarim, Zion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Ganim, Enradá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Sassima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, 16 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Isacar incluía essas cidades com povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad, Missal. A divisa oeste chegava até o Carmelo, e Sior-se Libinate. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet-Dagon. Se estendia até Zebulon, no vale de Iftá. Ia para o norte até Bet-Emek e Neiel. Dali prosseguia para Cabo ao norte, Abdon, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois da divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Ossa, e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquzib, Uma,
Afec, Reob, 22 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. A sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zamim, passava por Adame, Negueb e Jabnel, até Lacum, e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnote, Tabor e ia para Ucoque. Chegava a divisa de Zebulon ao sul, a divisa de Asser, a oeste e ao Rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinereat, Adama, Ramá, Azor, Guedes, Edrei, En-Azor, Iron, Midgal, Midgal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía as cidades com povoados ao redor. A sétima porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zora, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijolon, Itla, Elon, Timá, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balate, Jeude, Beni-Beraque, Gate, Rimon, Mejarcon, Racon e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldades em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lessa. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan inclui essas cidades com povoados ao redor. Depois que todo o território havia se repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali construiu a cidade e habitou nela. Foram esses territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel. Por sorteio na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló, assim concluir a distribuição da terra. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente, sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhes darão um lugar para habitar no meio deles. Se o parente da vítima for até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era sumo sacerdote, na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa, na cidade de onde fugiu. Essas foram as cidades designadas como cidade de refúgio: Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas ao lado do leste do Rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no planalto desértico, na tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na território da tribo de Gade, Golã em Bassã, na território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim não seria morto por vingança antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Capítulo 21. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: o Senhor ordenou por meio de Manassés que nos fossem dadas cidades para morarmos, além das pastagens para os nossos animais. Então, por ordem do Senhor,
os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã de coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades da tribo de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Zacar, Aser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bassã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os israelitas obedeceram à ordem do Senhor, a Moisés, e por sorteio designaram os levitas essas cidades com suas pastagens. Essas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Kiriat Arba, isso é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos dos povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, com sua propriedade. Essas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam. Hebron, a cidade de refúgio para homicida involuntário, Libna, Jatir, Estemoa, Alon, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam as cidades com suas pastagens. Gibeon, Geba, Anote, Almon, foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim essas cidades com suas pastagens. Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para homicida involuntário, Gezer, Kibzaim e Bet-Aron. Foram 4 cidades. Essas foram as cidades com suas pastagens, entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan. Eutec, Gibeton, Aijalon, Gate, Rimon, foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam as cidades com suas pastagens. Tanak, Gate e Rimon foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs dos coatita 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés essas cidades com suas pastagens. Golã e Bassã, uma cidade de refúgio para homicídio voluntário. Bestera, foram 2 cidades. Da tribo de Zacar, receberam as cidades com suas pastagens. Quizion, Daberate, Jarmute, Enganim, foram 4 cidades. Da tribo de Aser, receberam as cidades com suas pastagens. Missal, Abidom, Eucate e Reob, foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali, receberam as cidades com suas pastagens. Quedes, na Galileia, cidade de refúgio para homicídio involuntário. Amot-Dor e Cartã foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes do clã de Merari receberam da tribo de Zebulon essas cidades com suas pastagens. Joqueneão, Cartá, Dimná, Nalau, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam as cidades com suas pastagens. Bezer, Jazá, Quedemote e Mefate, foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam as cidades com suas pastagens. Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para homicídio involuntário. Manaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas dentro do território israelitas 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse delas e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Capítulo 22. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés. Ele lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram cuidado de obedecer a tudo que o Senhor seu Deus ordenou. Agora o Senhor seu Deus concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos e apeguem-se a ele e sirvam-se
de todo o coração e toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã, a leste do rio Jordão, a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: voltem para casa, com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Manassés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben, Gade, da meia tribo de Manassés, haviam construído um altar em Gileote, nos limites da terra de Canaã, ao lado leste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis a Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente de Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonam o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará a sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zera, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel. Acã não foi o único que morreu por causa de seu pecado. Então os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: o Senhor poderoso é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe, e que Israel saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal, ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Você não tem parte com o Senhor, então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifício, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e oferta de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam, esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram não é para holocaustos nem sacrifícios, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou afastarmos dele, construindo o nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para este fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor.
Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade, e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram ao altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles, de que o Senhor é também nosso Deus. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes e chefes, juízes e oficiais e disse: já estou idoso. Vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. A oeste, essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Por isso, esforce-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Mas apegue-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele, se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, se casarem com eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca, armadilhas para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre dessa boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como o Senhor seu Deus lhe deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir as calamidades sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente dessa boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo e adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que lhes deu. Capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes dos chefes, os juízes oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do rio Eufrates, serviam outros deuses, mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e conduzi a terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito, eles chegaram ao Mar Vermelho. Os egípcios perseguiram com carros de guerra os cavaleiros, seus antepassados exclamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu trouxe a terra dos amorreus ao leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo livrei-os de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferrezeus, cananeus, os hititas, gigarseus, os heveus e jebuseus. Mas eu os entreguei das mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra e vocês não cultivaram.
as cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivas para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaremos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e de todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só ele é nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que lhe fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a ele. Naquele dia Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: essa pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunho contra vocês se não cumprirem o que prometeram. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram na terra que ele havia recebido como herança, em Timate-Ser, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. Somente até aqui. Mais um dia terminamos a leitura. Hoje é dia 21, a partir do 13 até Josué 24. Do 14 ao 24, amanhã, dia 423, será dia 22/1/2026, nosso dia de número 22. A partir de Juízes 1. É isso. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim permitir. 5h59. Tamo junto. Se eu não chegar a 5h59, vocês devem estar aqui orando, clamando, agradecendo ao Senhor. E em alguns minutinhos estarei aqui, se assim Deus permitir. Um beijo no coração. Pra cima. Fui.